Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus faça presente mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de andarmos pelo Espírito e não pela carne, porque a nossa carne, ela contende contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aqueles que andam segundo a carne é da carne. O que anda segundo o Espírito é do Espírito. E os que são de Cristo, né, o nosso Deus, ele é Espírito. Então nós temos que andar pelo Espírito e não pela carne. Porque a carne, né, a tendência dela é pecaminosa. Meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando da palavra do Senhor, sempre pedindo direção ao Espírito Santo para que fale e para que deixe uma mensagem aqui para cada coração. Vou começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, que o seu Espírito Santo me use conforme a sua vontade e o seu querer e que revele essa palavra em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Gálatas, capítulo 5. Vou estar lendo do 16 ao 23. Diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprires as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra, né, onde está sendo falado para aquele povo ali, né, a diferença de andar pelo Espírito e andar pela carne. Quem anda pela carne, né, tem todo esse tipo de desejo, né, glutonaria, bebedice, idolatria, todo esse tipo, né, são coisas que agradam a carne. A carne fica feliz ao fazer aquilo ali, né? Mas também fala dos frutos do Espírito, né? E no que fala dos que andam pela carne, ainda fala que quem faz isso daí, né, não vão morar com o nosso Senhor Jesus, né? Não tem salvação para esse pessoal. Mas por quê? Porque eles não são guiados pelo Espírito. Aqueles que querem morar com Deus e quer estar na presença de Deus têm que andar em conformidade com a palavra de Deus. As pessoas que andam pela carne não andam em conformidade com a palavra de Deus. Pode até ler a Bíblia, né? Existem muitas pessoas que leem, existem muitas pessoas até que falam, mas não vivem em conformidade. Por quê? Eles dão ouvido à carne, né, aos desejos da carne. E a palavra ainda nos revela que a carne e o espírito, eu vou estar até lendo, né? Esse 17 fala assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Né? A nossa carne e o nosso espírito, eles são contra um ao outro, né? Um puxa para um lado e outro puxa para o outro. O espírito puxa para Deus e a carne puxa para as coisas do mundo. Então aí nós vamos ter que entender qual que nós queremos. Se nós queremos ter uma vida plena com o nosso Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito, né, e não pela carne, se afastando de todas essas coisas ruins, né, que a Bíblia nos revela que são coisas, desejos da carne, né, desejos pecaminosos que nos afastam da presença de Deus e andar em conformidade com a palavra. Até porque fala que os que andam, né, pela carne não vão morar com o nosso Deus, né, não terá salvação, diferente daqueles que
tem o fruto do Espírito, onde o Espírito está frutificando. Contra esses não há lei, né? Contra esses não tem o julgamento, não tem como, eles serão justificados pelo nosso Senhor Jesus e irão morar no céu com ele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que nós nos atentamos, nós que falamos que somos de Cristo, temos que andar pelo Espírito, recusando as coisas da carne, esses desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Né? Muitas das vezes não estamos sentindo a presença de Deus porque estamos dando muito ouvido à carne, né? Aos desejos da carne. Quantas pessoas que mesmo estando na casa do Senhor vão à igreja, mas bebem, brigam com os outros, né? Têm ignorância no seu coração, não é uma pessoa de paz, pois qualquer coisinha que falam dela, ela vai lá arrumar confusão, né? É, tem idolatria. Às vezes as pessoas acham que idolatria é só você pegar um que eles falam que é santo e dobrar o seu joelho diante daquilo ali. Mas muitas das vezes, até nas eleições, né, essas últimas eleições que tiveram presidenciais aí, o povo colocou o homem acima de Deus. Isso aí pode ser um tipo de idolatria, né? Às vezes tem pessoas que idolatram um jogador, um cantor, tem que estar muito atento a isso, né? Idolatram a televisão. Ah, eu não vivo sem a televisão. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Isso é tudo desejo da carne, não do espírito. Então que nós andamos em conformidade com a palavra do Senhor, entendendo que temos que ser guiados pelo Espírito e não andando pela carne. A carne nos leva ao pecado, o pecado nos leva à condenação eterna, ao inferno. Agora, o Espírito nos leva em direção ao nosso Senhor Jesus, a andarmos em conformidade com a palavra dele, obedecendo, né? E a palavra nos revela que aquele que obedece à palavra do Senhor são considerados filhos, né? Então que nós façamos assim, obedecendo a esse Deus Todo-Poderoso, que deixou a Bíblia aqui, não que fosse apenas lida, mas que fosse lida, analisada e colocada em prática. Essa é a mensagem de hoje, que Deus os abençoe. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, faça isso enquanto há tempo, né? Porque a porta da graça ainda está aberta, mas chegará um dia que ela vai se fechar e aí não vai dar mais tempo das pessoas que não aceitaram Jesus serem salvos. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guardando e os protegendo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.